Bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje o desafio é grande, viu? A gente vai mergulhar num universo que é fascinante e, vamos ser sinceras, muito cercado de preconceito. Com certeza. Vamos falar da figura do maioral na Quimbanda. A nossa fonte aqui é um tratado teológico bem denso que mapeia tudo, a cosmogonia, a estrutura, a filosofia em torno dessa entidade. Uhum, E a nossa missão aqui é tentar entender a lógica interna desse sistema, sabe? Deixar de lado aquela visão simplista de bem contra o mal. exato. Vamos tentar desvendar como as cosmologias banto, a demonologia europeia e até o ocultismo francês, como tudo isso se encontrou aqui no Brasil para criar algo assim completamente novo. É um tema que exige, antes de tudo, uma mudança de perspectiva. Eu acho que o primeiro passo, e a fonte sugere isso, é fazer um exercício mental mesmo. Qual seria? Suspender, nem que seja por agora, as categorias morais judaico-cristãs. O sistema que a gente vai discutir, ele não opera nessa lógica de um Deus bom contra um diabo mau. A dinâmica é outra, então? Completamente outra. É uma dinâmica de forças da natureza. Movimento contra a estagnação, sabe? O caos que cria contra uma ordem que não produz nada novo. E no centro de tudo isso, como uma grande força motriz, está essa figura que eles chamam de o maioral. Ok, então vamos desembrulhar isso. A fonte já começa com a pergunta que todo mundo faz. Afinal, quem é o maioral? A pergunta de US$ 1 milhão. Exato. E a resposta já tira a gente do lugar comum. O texto é muito enfático nisso. Apesar de usar uma iconografia que choca, não se trata do diabo da Bíblia. Não mesmo. O conceito central é que o maioral é uma potência, uma energia amorfa. É a fonte primordial de onde tudo, absolutamente tudo no universo da Quimbanda emana. É o que eles chamam de o Uno. E essa ideia da natureza amorfa é o pilar de tudo. O maioral, ele transcende a forma humana. Ele não é um espírito que já foi gente, que teve uma vida na Terra. Certo. O tratado o descreve de uma forma bem filosófica até, como a quinta essência, o elemento espírito que está acima e que comanda os outros 4 elementos clássicos: terra, fogo, água e ar. Isso. A descrição é quase poética. Tudo e nada ao mesmo tempo. O que aproxima ele muito de conceitos como o caos primordial, que a gente vê em outras mitologias antigas, sabe? Aquela sopa cósmica de potencial puro, antes da criação. Se ele é essa energia toda sem forma, como um praticante interage com ele? Ele se manifesta de alguma forma nos rituais? Porque a gente sempre imagina uma entidade se manifestando, baixando num médium, né? Essa é uma distinção crucial que a fonte estabelece. Por não ter essa forma humana, o maioral não está sujeito a karma, a reencarnação, como os Exus e Pombagiras. Ah, ok. E a consequência direta disso é que ele não incorpora em médiuns. Ninguém recebe o maioral. A presença dele é sentida de outra forma. Como assim? O texto usa uma metáfora bem interessante. Descreve como uma pressão atmosférica que aumenta no ambiente, uma densidade no ar que sustenta todo o ritual. Ele é a usina de força que alimenta o trabalho, não o operário que executa a tarefa. Nossa, isso muda tudo. Então ele é o pano de fundo, a energia do ambiente. Exatamente. Mas se ele é a fonte de tudo, qual é o papel do Deus Criador que a gente ouve falar em outras religiões afro-brasileiras, como o Zambi? A fonte aborda essa relação? Sim, e é um ponto fundamental para entender a lógica do sistema. É quase como uma divisão de tarefas cósmica. Uma divisão de tarefas? Isso. Na cosmologia bantu, que influencia tanto a Umbanda quanto a Quimbanda, Zambi é o Deus criador. Ele deu o pontapé inicial, criou o universo. Mas ele é um Deus transcendente, distante. A teologia da Quimbanda, descrita na fonte, o vê como uma força que criou e, em seguida, se afastou da sua criação. Maioral. Ele é descrito como o Deus imanente. Imanente, o que está presente. Isso, o Deus que está na matéria, que atua no mundo. É o Senhor da matéria, o Rei da Terra. A fonte usa uma analogia ótima. Se Zambi foi o arquiteto que projetou o prédio e o entregou, o maioral é a administração do condomínio. Ele que cuida dos planos densos e materiais. Então, é uma espiritualidade radicalmente focada no aqui e agora. Não é sobre salvação numa vida após a morte, mas sobre resolver problemas concretos, hoje. Totalmente. Dinheiro, saúde, justiça, relacionamentos. Isso é um rompimento drástico com a maioria das religiões ocidentais, né?
Totalmente. O maioral é, nas palavras da fonte, o Deus pragmático. A pessoa não recorre a ele para pedir a salvação da alma. Mas sim para conseguir um emprego. Para conseguir um emprego, para se proteger de um inimigo, para abrir caminhos. É uma visão de mundo onde o sagrado não está num céu distante, mas na própria vida terrena e nas suas batalhas. Certo? Então ele é essa energia pragmática, amorfa. Mas como se representa visualmente algo amorfo? Aí a gente entra na figura mais polêmica, que a fonte também detalha. A imagem de Baphomet. Aí o caldo engrossa. O bode com asas criado pelo ocultista francês Eliphas Lévy. Parece uma contradição, né? Parece, mas a explicação é fascinante. O texto argumenta que não se trata de uma cópia ou de uma submissão ao satanismo europeu. O termo que a fonte usa é ressignificação antropofágica. Antropofágica? Como no modernismo brasileiro? Exato. É um conceito profundamente brasileiro. A ideia de pegar um símbolo poderoso do colonizador, devorá-lo culturalmente e transformá-lo em algo novo, com o significado próprio que serve aos seus propósitos. E qual é essa nova interpretação? Como eles digeriram o Baphomet? Olha, o fascinante aqui é como cada elemento da imagem do Lévy é reinterpretado. A cabeça de bode, por exemplo, não é vista como o mal, E sim como? como a vitalidade, o instinto animal, a força da vida, a conexão com a terra. E a dualidade sexual, com seios e um falo, é perfeita para eles. Por quê? Porque representa que o maioral contém em si o masculino e o feminino, sendo a origem da paridade fundamental da quimbanda, Exu e Pombagira, que sempre trabalham juntos. Lembro dos braços dele, um apontando para cima e outro para baixo, com as palavras solve e coagula. Exato. Isso é puro princípio hermético. O que está em cima é como o que está embaixo. Para quimbanda, isso é a validação máxima da magia ritual. O que você faz aqui ecoa lá. Significa que o que você faz aqui no plano material, no seu ritual, tem um eco e um efeito no plano espiritual, e vice-versa. É a chave que liga os mundos. Mas a tocha na cabeça me confunde um pouco. O nome Lúcifer, que é associado a ele, significa portador da luz, mas a associação popular é com trevas e escuridão. A fonte explica como eles conciliam isso? É uma luz diferente. Ótima pergunta, porque esse é o coração da filosofia deles. A tocha entre os chifres é, sim, a luz de Lúcifer, mas não é a luz da santidade passiva. É uma luz ativa, então. É a luz da inteligência, da rebeldia, do conhecimento proibido, da sabedoria oculta. Mostra que este não é um culto à escuridão no sentido de ignorância. Pelo contrário. É um caminho de conhecimento. É um caminho de iluminação através do conhecimento daquilo que a sociedade considera tabu, a sombra. O diabo, nesse contexto, se torna um título de honra para o rebelde que detém o conhecimento que liberta em vez de aprisionar. É a luz da consciência crítica. Entendi. Ok. Então temos essa figura, Baphomet, que sintetiza toda essa energia. Mas como uma força tão caótica, tudo e nada ao mesmo tempo, se organiza para atuar no mundo? Isso me parece um paradoxo. É um paradoxo aparente. A fonte explica que essa energia una, amorfa, se manifesta de forma organizada quase militar, sabe? Militar? Sim, ela se triparte num alto comando. O tratado descreve uma trindade maioral. É aqui que a energia primordial ganha rostos e funções específicas. E é aqui que a influência dos grimórios europeus de magia, tipo o Grimorium Verum, fica mais evidente. E quem compõe essa trindade? São três grandes generais: Lúcifer, Belzebu e Astaroth. Na Quimbanda, eles são vistos como os grandes chefes de legião, os eixos coroados que organizam todos os outros espíritos. Cada um representa uma faceta do poder do maioral. Vamos detalhar isso. Eixo Lúcifer, então. Ele não é o rei do inferno que a gente imagina. Qual o papel dele? Não mesmo. O nome portador da luz é levado muito a sério. Eixo Lúcifer é o intelecto. Ele rege a alta magia, a estratégia, a diplomacia, as artes, a ciência, a sabedoria. A mente que planeja. Isso, a centelha de gênio. Está associado aos elementos ar e fogo intelectual. Eixos conhecidos pela nobreza e eloquência, como o eixo Marabô, por exemplo, estão sob o comando direto dele. Interessante. E Belzebu? Esse nome já carrega um peso. A imagem popular é bem mais grotesca. Sim,
E a função dele na quimbanda reflete essa densidade. Exu Belzebu é a força da matéria em seu estado mais bruto. Ele governa a decomposição, que é entendida como essencial para a renovação. É o ciclo da vida e da morte. E o que mais? Ele rege a riqueza que vem das entranhas da terra, como ouro, minérios, mas também governa as doenças, as pragas, a morte física. A energia dele está ligada ao elemento terra. E um dado curioso, um dos Exus mais populares do Brasil, o Exu Tranca-Ruas, um grande guardião, está subordinado a ele. Nossa! Isso mostra o poder de Belzebu na defesa territorial, na contenção de forças. É curioso que a decomposição e a riqueza estejam sob o mesmo comando. Sugere um ciclo. Algo precisa morrer para que algo novo e valioso possa nascer. Mas tudo no plano material. Certo. E para fechar a trindade, Astarote. Exu Astarote representa um movimento. Se Lúcifer é a mente e Belzebu é a matéria, Astarote é a força que conecta os dois e põe o mundo para girar. A engrenagem. Exato. Ele governa as conexões, os cruzamentos de caminhos, o comércio, mas também a guerra estratégica e o poder da sedução. Ele está ligado ao elemento água, o fluxo das emoções, das relações. Exus como o Exu Veludo, conhecido pela lábia por amaciar situações, respondem a ele. Certo. Então essa trindade é o alto comando. Mas como esse poder se espalha? Como ele chega no problema do dia a dia de uma pessoa que busca ajuda? Aí ele se desdobra numa estrutura organizacional vastíssima, que o texto descreve de forma muito apropriada como uma burocracia espiritual. Abaixo da trindade, o poder é dividido em 7 reinos. 7 reinos. Pense em cada reino como um grande ministério com um domínio de atuação muito específico. É um organograma cósmico. A burocracia mesmo, com departamentos e especialistas, isso é muito abstrato. A fonte dá exemplos concretos de como esses ministérios funcionam para a gente conseguir visualizar? Sim, e é aí que a complexidade se revela. A estrutura é matemática. São 7 reinos, cada um governado por um rei e uma rainha. E cada um desses reinos é subdividido em 9 povos, que são como legiões ou departamentos. Nossa! Isso totaliza 63 especialidades espirituais. Se a gente conectar isso ao quadro geral, vemos um sistema que mapeia e tenta oferecer uma solução para cada aspecto da vida humana. Não tem área descoberta. Vamos a exemplos? Qual seria o reino mais central, o coração dessa operação toda? Seria o reino das encruzilhadas. É o domínio das oportunidades, dos caminhos que se abrem, da comunicação, dos negócios. É chefiado pelo Exu Rei das 7 Encruzilhadas e pela Pombagira, Rainha das 7 Encruzilhadas. O ponto de convergência. Exato, onde a maioria dos trabalhos populares de magia acontece. E qual seria o extremo oposto disso, onde se lida com as questões mais pesadas e temidas? Sem dúvida, o Reino da Calunga Pequena, que é o nome que se dá ao cemitério. É o domínio da necromancia, do contato com os ancestrais, do mistério da morte física. Quem governa lá? É governado pelo Exu Rei da Calunga, também conhecido como Omulu, e pela Rainha da Calunga. É para lá que se direcionam os trabalhos que lidam com doenças terminais, com o fim de ciclos. É um reino de muito respeito e temor. Encruzilhadas, cemitério, mas nem tudo é tão pesado, certo? O texto descreve um reino que parece quase boêmio. Sim, o reino da lira é fascinante. É o reino da arte, da música, da boemia, do jogo, do dinheiro rápido, da sedução e do glamour. É o lado mais social e urbano da quimbanda. E quem comanda? E, de forma muito significativa, ele é governado pelo Exu Rei das 7 Liras, que a fonte identifica com o próprio Lúcifer, e pela famosíssima Rainha Maria Padilha. Então, a Maria Padilha, uma das entidades mais conhecidas no Brasil, é a rainha desse Ministério das Artes e da Vida Noturna? Exatamente. E é nesse reino que a gente encontra, por exemplo, o povo dos malandros, liderado pela icônica figura de Zé Pelintra. Ah, o Zé Pelintra. Isso mostra como uma figura tão popular e carismática está perfeitamente integrada a essa alta teologia. Ele não é uma figura solta. Ele tem um lugar e uma função nessa burocracia. A fonte mencionou outros reinos que mostram essa abrangência. Por exemplo, e a natureza, as florestas? Onde elas se encaixam? Com certeza. Existe o reino das Martas,
governado pelo Exu Rei das Matas e pela Pombagira Rainha das Matas. Eles comandam os espíritos da floresta, os caboclos quimbandeiros e lidam com o poder das ervas para cura e veneno. A força selvagem. A força selvagem, a sabedoria instintiva da natureza. É o contraponto perfeito ao urbano e sofisticado reino da lira. E ainda temos o reino das praias e rios, o reino dos cruzeiros, o reino dos campos, cada um com seus 9 povos, cobrindo cada ecossistema. É incrível. Parece um reflexo da nossa própria sociedade, né? A gente tem especialistas para tudo, da contabilidade à jardinagem. É como se a Quimbanda tivesse projetado essa mesma lógica de especialização para o plano espiritual. Uma organização celestial com um organograma e tudo. Exato. Militar, burocrática, que remete à organização europeia. Por outro, a necessidade prática de organizar uma quantidade imensa de espíritos de origens muito diversas. Africanos, indígenas, europeus. Exatamente, que foram se agregando ao culto no Brasil ao longo dos séculos. O resultado é um sistema extremamente pragmático onde, para cada problema, existe um guichê, um departamento, um especialista espiritual a ser consultado. Ok, vamos tentar amarrar tudo isso. Depois dessa nossa conversa, fica claro que a fonte nos apresenta o maioral não como uma caricatura do mal, mas como uma força primordial, amoral, o gestor do plano material. A gente viu como a imagem de Baphomet, que parece assustadora, foi devorada e ressignificada como um símbolo complexo de poder sobre a matéria, de conhecimento, de liberdade. Exato. O mais impressionante, a gente entendeu como esse poder caótico se organiza. Primeiro na trindade ficou Mano, Lúcifer, Belzebu, Astaroth, e depois nessa burocracia complexa dos 7 reinos, que cobre cada centímetro da existência humana. Exatamente. E a conclusão a que o texto nos leva é que a Quimbanda, vista por essa lente, é um sistema teológico muito mais sofisticado do que o estereótipo do culto ao diabo permite ver. Muito mais. É um sistema focado na imanência, na divindade que está aqui, presente no mundo material, não num céu distante. O objetivo final, segundo essa filosofia, é a manipulação consciente da realidade e, em última análise, a deificação do próprio ser humano. Através do conhecimento das sombras. Através do domínio e do conhecimento de suas próprias sombras, seus próprios poderes. Não é um culto ao mal, mas um culto à liberdade e ao poder pessoal radical. O texto nos mostra essa polocracia espiritual incrivelmente detalhada, com um povo para cuidar dos trilhos de trem e da tecnologia, e outro para o comércio e o dinheiro. Isso levanta uma questão interessante. Se um sistema de crianças cria especialistas espirituais para cada canto da vida moderna, o que isso revela sobre a necessidade humana de encontrar propósito e agência em absolutamente todas as áreas da nossa existência, até mesmo naquelas que parecem mais profanas ou materiais?